Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e agradecer às irmãs, à diretoria das irmãs, por essa oportunidade de estar falando um pouco de Jesus, o que Ele tem feito na minha vida, na minha família. E eu quero ler aqui em Mateus 7, do 1 ao 2. Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Sobre o julgamento, esse hábito que a gente tem de julgar as pessoas, eu quero contar um pouco da minha experiência própria, que eu passei por isso. Aconteceu algo muito sério com alguém assim próximo, e eu comecei a julgar essa pessoa. Fiquei com muita raiva, como se o pecado dela fosse o pior de todos, que não tinha jeito, que já estava no inferno, e eu me sentindo no céu. E não conseguia olhar mais para essa pessoa. E aí eu assistindo um filme, A Cabana, não sei se muitos assistiram, quem não assistiu eu recomendo, porque é uma lição de vida. E tem uma cena do filme que Deus permite que o moço seja o juiz da história e começa a entender como ele estava errado em julgar as atitudes dos outros. E aí eu trouxe aquilo para mim, comecei a entender o que estava acontecendo comigo, e aquilo estava atrapalhando a minha vida espiritual com Deus. Aí eu comecei a pedir para Deus tirar aquilo do meu coração, limpar toda aquela mágoa que eu tinha daquela pessoa, porque eu precisava pregar para aquela pessoa, precisava falar de Jesus para ela. E como que eu ia falar se eu estava com tanta raiva que não conseguia olhar? Porque às vezes a gente olha tanto o erro do outro que esquece que o erro da gente também é grande. Só pode ser diferente, mas não deixa de ser erro. E aí eu consegui, Deus limpou meu coração, eu tirei toda aquela mágoa. Hoje eu consigo conviver normalmente com essa pessoa. A gente conversa normal, falo de Jesus para ela. E isso é maravilhoso, poder olhar, e eu me senti assim tão aliviada. Como é gostoso não ter mágoa de ninguém. Porque se Jesus morreu por mim, morreu por ela também. Então quando eu começo a sentir algo de alguém, eu começo a lembrar assim, Jesus não gosta disso, Jesus não está feliz com isso. E isso atrapalha a nossa vida. Quando a gente começa a pedir as coisas para Deus, a gente tem que lembrar, se tem alguma coisa contra alguém, a gente já tem que corrigir aquilo, tirar tudo aquilo ali, porque isso atrapalha. Não adianta falar que está amando Deus se está odiando alguém. Deus não fica feliz com isso, e isso não é bom para a nossa vida. Então pensa bem antes de julgar. Lembra que um dia vamos estar diante do juiz e ele vai nos julgar com a mesma medida que estamos julgando as pessoas. Fica com essa palavra no seu coração, e que eu não pude expressar, o Espírito Santo possa fazer você entender melhor. Amém? Da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Quero dizer que eu tô com saudade de cada uma, de estar na casa do Pai, desfrutando da sua palavra, de ouvindo e vendo cada uma, né, de todo o cotidiano que a gente tinha de estar na igreja. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, e tudo é para Ele, por Ele, e nada foge do seu controle. Sexta-feira a Kátia me mandou uma mensagem me pedindo para trazer uma palavra, e eu confesso que fiquei um pouco nervosa, mas eu pensei, Deus tem feito tantas coisas boas para mim, tem me dado muitos livramentos. Claro que todo mundo, como eu, a gente tem dificuldades, a gente passa por dificuldades, só que eu tenho mais a agradecer, né? Deus deu livramento para o meu irmão essa semana, então ele merece, né?
tudo aquilo que ele tem feito e o que ele tem me ensinado. E ouvindo uma pregação esses dias a respeito da parábola do semeador, gostei muito do que eu ouvi, né? E aí, conversando com a Kátia, outros assuntos, eu entendi que Deus falava para mim, o Espírito Santo me falava, fala da parábola do semeador. Mas não vai ser o que você ouviu. Você só simplesmente vai escrever, que quem vai ministrar vai ser eu. Então, eu fui escrevendo aquilo que ele falou em meu coração e eu queria compartilhar com as irmãs o que Deus tem me falado a respeito dessa parábola. Eu quero ler para as irmãs em Marcos, capítulo 4, e alguns versículos, na verdade, sobre a parábola, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Agora o capítulo 14. O que semeia, semeia a palavra. 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Então, irmãs, o que significa uma parábola? Parábola é uma narrativa curta, né, que tem o intuito de explicar o cotidiano de forma simples, que façam a gente entender através de exemplos aquilo que Jesus queria transmitir, né? E o que Jesus queria transmitir para nós? Jesus queria estar transmitindo os mistérios do reino de Deus, que é o que vai citando na própria parábola, né? E o que ele gosta, o que Jesus mais gostava de fazer era ensinar, transmitir, explicar, né, sobre os seus conhecimentos. Só que a parábola, ela tem um mistério maior nisso. A parábola, ele falava em parábola com o intuito de fazer a multidão e os discípulos perguntarem, né, explicarem. Só que, como vocês podem ver no decorrer da palavra, os discípulos não, na verdade, quem perguntava eram os próprios discípulos, né? E por quê? Se você tem curiosidade em saber e por que ele estava explicando e falando tudo aquilo, significa que você estava querendo aprender mais dele, que você estava querendo desfrutar mais dos seus conhecimentos. E quem pergunta e para quem ele explicava era justamente para os discípulos. Mas por que no mar? Por que na beira do mar? Vocês já pararam para pensar? Quem já foi para a praia já chegou perto da água e viu o barulho que é? Como que é barulhento, as ondas vindo? Então ele estava num barco, né, falando para uma multidão, e quem ouvia e quem, assim, na verdade, naquele barulho das ondas vindo, ouvia, entendia quem queria mesmo. E o que mais a gente consegue desfrutar dessa palavra? E ele diz que o semeador, ele semeia o quê? A palavra, certo? E aonde ela é semeada? No coração. Então, mas o que acontece em seguida? Em seguida vem Satanás e tira o que foi plantado no coração. Mas por que isso ocorre? Porque, como a gente sabe, qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então, o diabo, ele é astuto. O diabo, ele sabe aonde trabalhar.
na nossa vida e através da nossa vida. Se a gente tem plantado no nosso coração o seu primeiro mandamento, os demais, irmãs, não é difícil a gente aplicar. Ele se torna um hábito, um estilo de vida. Amar a Deus e os demais mandamentos. E o porquê ele fala de semear a palavra? Justamente no nosso coração. Porque a gente semeando e levando esses mandamentos para a nossa vida, para o nosso coração, o Satanás não tem autoridade para tirar aquilo que nós aprendemos e desfrutamos do Senhor. Assim como diz o salmista, né? O salmista Davi. Ele era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Então, ele só queria estar mais perto do Senhor e entender o que ele tinha a ensinar. Mas o que eu falo para as irmãs é o seguinte: o salmista Davi, ele era isento de falhas? Ele era isento de pecado? Não. Tanto eu como vocês sabem o quanto que Davi teve suas falhas, mas mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do nosso Pai. Então, irmãs, a gente está vivendo um período muito turbulento, muito difícil, eu sei, angustiante, o medo vem assolar a nossa alma, a gente não sabe mais o que vai ser. Mas agora a gente não está num momento de desespero. A gente já ouviu a palavra do Senhor enquanto a gente teve a oportunidade de estar na igreja. Vamos ter essa oportunidade de novo, mas só Deus sabe quando. Então, irmãs, o que a gente tem que fazer? Semear a palavra, semear no nosso coração, semear na vida das pessoas, semear o que Ele pede para semear. O que devemos semear? Oração, uma palavra de conforto, uma palavra amiga, postura como cristão. A gente pode semear. Às vezes a gente não tem dificuldade para levar a palavra, tem dificuldade para determinada situação, mas nossa postura já é exemplo, já é algo a ser admirado. Mas eu creio que cada uma, como eu, tem algo para falar de bom de Jesus, que fez na vida ou que aprendeu. E é isso que ele nos pede, é isso que ele me pede nesse momento. Semear, levar. E quem é o semeador? Jesus. E quem é a semente? A palavra. Se a gente tem esses dois alicerces na nossa vida, a gente tem tudo. A gente sabe, a gente viveu, a gente plantou já no nosso coração as palavras do Senhor. E como diz o Salmo 126, é isso que ele nos fala, mas as irmãs podem pensar assim: ai, Michele, mas tá tão difícil para mim, eu não consigo. Mas olha o que o Salmo 126 nos diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 5 e o 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãs, o salmista nos dá uma certeza. Sem dúvida a gente vai voltar trazendo consigo os seus molhos. A gente está vivendo momentos de tristeza, dificuldade, mas a gente não pode perder aquilo que Jesus já nos ensinou até aqui. E a gente, sem dúvida, vai voltar com alegria. É no deserto, é na dificuldade que a gente desfruta dos melhores momentos do Senhor, que a gente aprende, que a gente consegue colher o melhor daquilo que Ele nos ensina. É na luta, é na dificuldade. Então, eu creio, como eu tenho muito a ensinar muitas pessoas por aí. Então, a palavra, a parábola do semeador é isso que me ensina. E, com isso, qual das 4 sementes a gente está sendo? A semente que cai no meio do caminho, a semente que cai em pedregais, a semente que cai em espinhos ou a semente da boa terra? Que a gente seja essa semente da boa terra, que o próprio salmista nos diz: aquele que
semeiem lágrimas, colherão com alegria. Então, irmãs, não podemos parar, não podemos deixar de levar a palavra do Senhor. Não podemos deixar de mostrar o que Ele tanto fez por nós. E é essa palavra que Deus falou no meu coração para estar transmitindo a vocês. E eu queria também, não só com essa palavra, mas eu queria deixar uma mensagem também para as irmãs. Eu ouvi um hino do Fernandinho e no meio desse hino chama Javé. E no meio desse hino, a esposa dele ministra uma palavra que eu queria estar compartilhando com as irmãs porque eu achei muito lindo. Então, a ministração é assim. Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a ele. Ele é tudo o que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo o que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não pode ser melhorado, ele não está se tornando algo, ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente e com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o nosso Deus, é o único Deus, o nosso Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, irmãs, eu finalizo aqui. Agradeço a oportunidade e não deixe de levar a palavra do Senhor. Não deixe de semear para os nossos, para onde as irmãs passar. Porque Deus, como diz o projeto, Ele quer nos usar. Então deixa Deus te usar e descansa seu coração, porque Deus está no controle de tudo, na minha vida e na vida das irmãs. Fique com Deus e creia no nome de Jesus que tudo isso vai passar e muito em breve a gente vai estar na casa do Senhor. E se não tiver, Ele está voltando e vamos estar com Ele na glória. Em nome de Jesus, fiquem firmes. Estamos juntos nessa situação e conte com as nossas orações. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Da segunda casa será maior. Cumprimento a todas as irmãs com a paz do Senhor. Deus abençoe cada uma de vocês. Neste dia, que a paz do Senhor inunde a sua casa, o seu lar e seu coração. Assim como enche e inunda a minha casa e os nossos corações. Quero agradecer a cada uma das irmãs que oraram por mim e pela minha família. Deus é fiel, irmãs. E eu gostaria de ler para as irmãs, aqui em Êxodo capítulo 15, o versículo 2, o 3, o 4, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei.
Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. E o capítulo 15 ainda de Êxodo, e o versículo 26, o finalzinho, que diz assim: pois eu sou o Senhor que te cura, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Em nome de Jesus, nós cremos na palavra do Senhor e na cura que Ele nos dá diante de qualquer dificuldade. Ele é o nosso Deus de guerra, Ele é o nosso Deus que não nos deixa sozinhos. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não estamos sozinhos, porque o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que tirou Israel do Egito, passou pelo Mar Vermelho em terra seca, fez milagres esplêndidos. Ele ainda é Deus de milagre, e Ele pode fazer milagre na sua vida, assim como fez na minha. Amém? Me escutas quando clamo e acalma meu bem-estar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio.